Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores do Fortaleza, torcedores também do Leão, tudo bem? Bom, gente, é o seguinte, né? Vamos lá, vamos falar desse jogo aí, né? Desse empate com gosto de derrota para a equipe do Leão, né? E de nada adianta muitos falarem aqui que a equipe criou muitas oportunidades, muitas chances de gol, perdeu tal. Jogou totalmente equivocado, gente. Jogou de forma errada desde o começo da partida, desde a escalação, né? Com o Lucas Lima, né? Jogando ali no meio de campo, praticamente não contribuindo com nada, não contribuindo com marcação, com criação, com nada, prejudicando as transições defensivas da equipe, o miolo completamente ali desprotegido. O Fortaleza jogou durante muito tempo com dois volantes ali, marcando, e neste final o Voivoda do nada começa a inventar, começa a jogar com o meio de campo completamente aberto, né, com o Lucas Sacha e o Lucas Lima. O pior de tudo, meus amigos, é isso mesmo. O pior de tudo é que ele acha que o grande problema de marcação foi por causa do Lucas Sacha. É que não estava conseguindo cobrir. Coitado do Lucas Sacha, gente. Correndo por todo mundo, correndo pelo Lucas Lima, correndo por todos, né? Correndo pelo Romarinho, correndo pelo Moisés, né? Correndo pelo Galhardo. Né? E aí ele tira justamente o Lucas Sacha no intervalo e mantém o Lucas Lima dentro de campo. Né? Um jogador completamente inoperante, um jogador que não sei porquê, não sei de onde vem isso. De repente retornou para a equipe, tem jogado, e nos jogos decisivos, momentos decisivos, ele reinventa o Lucas Lima. Eu não sei o que o Voivoda quer provar com isso. Né? Teve uma festa aí, né? De novo, festa, né, gente? Festa, né? Por que não fazer festa depois que terminar a competição, né? Festa, homenagem ao técnico, e ele responde com isso daí, né? Uma atuação péssima. O Voivoda hoje foi muito mal de novo, não somente, na minha opinião, na escalação, como também na leitura do jogo, na manutenção do Lucas Lima, mesmo no começo do segundo tempo. Né? Ele entra, na verdade, ali com o Hércules e tira o Sacha. Eu consigo entender a presença do Lucas Lima. Taticamente, a ideia é que a equipe construísse um pouco mais. A equipe pode perfeitamente construir sem precisar de um morto dentro de campo. Né? A equipe pode construir, por exemplo, com o Hércules, que quando entrou na partida jogou muito mais do que o Lucas Lima. Pode ser muito mais ativo com o Otero, que quando entrou na partida em poucos segundos fez mais do que o Lucas Lima em toda a temporada. Né? Então não precisa do Lucas Lima, que se mostrou já nessa temporada, que não é um jogador que não serve, gente. É um jogador que não tem utilidade. Ele voltou a ser o Lucas Lima do Palmeiras, da época do Palmeiras, né? Então o Fortaleza, na verdade, entrou errado, entendeu errado o jogo. No primeiro tempo foi ridículo, foi uma coisa assim horrorosa ver o Leão jogando no seu estádio junto dos seus torcedores pretendendo uma vaga Libertadores de América. Parecia que era o Atlético Goianiense que lutava por essa vaga, né? A equipe completamente dispersa em campo, fora de foco, né? Sem saber muito bem como correr, para onde correr, dominada completamente por um time que está na zona do rebaixamento, completamente por questão de muita sorte e também de incompetência nas finalizações da parte do Dragão. O Fortaleza não saiu perdendo por muito mais, era para ter perdido o primeiro tempo por 3-0, gente, não por 1-0 apenas, né? 3-0 seria um resultado absolutamente justo para o que fez o Atlético no primeiro tempo e o que não fez o Fortaleza no primeiro tempo, né? E aí a leitura do Voivoda foi também completamente equivocada. O que ele faz? Ele tira o único jogador que poderia marcar e poderia intimidar um pouco mais aquele jogo do Dragão. Né? E aí ele mantém o morto dentro de campo, que não faz nada, e depois, aí eu pensei, daqui a 5, 10 minutos ele tira, né? Por que não tirou? E ele tirou depois, de pouco tempo, o Lucas Lima da equipe, né? Ele faz algumas alterações, coloca o Romero, tá? É só aquela visão, vamos atacar, vamos colocar atacante, porque aí a bola entra, não sei o que tal, como se você, se tivesse um monte de atacante, a coisa fosse funcionar. Agora, além disso, né, mesmo no primeiro tempo, a gente viu muitos zagueiros do Fortaleza assim, fazendo ultrapassagem, né, gente? E atuando no campo de ataque, né? Muitas vezes era o Tite que dava passe, muitas vezes era o Tinga que dava passe, e aí também não vai dar, né, gente? É demais, né? Mesmo pro Tinga, é demais, né? Não dá, não precisa disso aí. Isso também atrapalhou um pouco aí na questão das transições defensivas, porque você tinha zagueiro participando muito ali do campo de defesa do seu adversário, né? E aí, para esses zagueiros voltarem, também ficava complicado, né? E aí, no segundo tempo, ele começa a alterar a equipe, altera de qualquer jeito, aí vai colocando cada vez mais atacante e tal. Colocou o De Pietro, acho que o Moisés poderia ficar um pouquinho mais, mas o De Pietro nem entrou tão mal, né? Não entrou tão mal como em outros momentos, tal. O Galhardo, né, também, né, em algum momento, sei lá, deve poder ter saído dessa equipe. Acho que o Zé Welles poderia ser um jogador interessante, um jogador como o Zé Welles poderia ser interessante nessa partida, né? Um jogador como ele poderia entrar ali para dar uma segurada melhor, porque assim, a presença de um volante marcador vai liberar muito mais os outros jogadores. Fortaleza, gente, empatou essa partida, não poderia ter perdido. Foi para um jogo de trocação maluco, né? Ali contra um time que estava com um a menos, é isso mesmo, com um a menos desde
30 minutos do segundo tempo, ficou 15 minutos a mais, jogando com uma a mais contra o time na zona do rebaixamento e não conseguiu vencer, né? O seu Thiago Galhardo teve uma performance horrorosa, né? Em momentos decisivos, errou tudo que você pode imaginar, absolutamente tudo, perdeu o gol cara a cara, né? Na hora que precisava passar, não passou, né? Enfim, foi assim, uma atuação muito ruim de vários jogadores do Fortaleza, e não se iludam, gente, que as várias chances criadas ali, essas chances foram oportunizadas pelo fato de que o Dragão não estava nem aí, sabe, para a defesa, estava realmente querendo fazer gol. É uma equipe muito mais corajosa, muito mais personalidade, que durante todo o tempo teve muito mais equilíbrio da partida, do começo ao final do jogo, do que o Fortaleza. É vergonhoso isso, gente. É vergonhoso. Aqui perdeu uma grande oportunidade de dar um passo muito gigantesco, na verdade, né, para ir para a Libertadores com a vitória. E não conseguiu. No fim das contas, né, ainda pode ir, evidentemente, para a Libertadores, mas pode ir perfeitamente para a Sul-Americana, quando podia ir para a Libertadores. Mas não pode errar assim num momento desse, né? Não tem cabimento, não tem por que errar num momento desse, né? Então, o Otero, o que o Otero fez de errado para não ser bancado muito mais, para não entrar mais nessa equipe, né? O que o Pedro Rocha, que até outro dia era titular, demora tanto para entrar no jogo, gente? Ele prefere colocar o De Pietro primeiro para depois colocar o Pedro Rocha. De onde vem essas pardalices? Não é hora de pardalizar e de ser professor Pardal. É hora de ser muito sério. É hora de olhar para o que está acontecendo e entender que um time como o Atlético Goianiense não vai jogar no Castelão para entregar facilmente as coisas. Vai jogar, vai deixar todo o seu suor dentro de campo para tentar conseguir um resultado positivo, né? O Fortaleza não entendeu esse jogo. O Fortaleza não levou esse jogo a sério, gente. O Fortaleza entrou achando que faria um gol a qualquer momento, né? Entrou num ambiente de festa, entrou ali relaxado como se tivesse tomado ali muito chopp nessa festa prévia ao jogo, né? E não conseguiu jogar. No primeiro tempo, era para ter perdido essa partida. E durante os 90 minutos, o Atlético foi melhor que o Fortaleza, né? E não adianta de nada o Voivoda pedir para os jogadores ir para o ataque, não adianta de nada ele colocar um monte de jogador no ataque, não adianta de nada. O que ele somente fez com isso foi deixar a equipe completamente desorganizada taticamente. A equipe já estava mal no primeiro tempo, no segundo tempo ficou um balaio ali, sabe? Uma coisa horrorosa. Taticamente, uma equipe parecia uma equipe de várzea, sabe? Não parecia ser uma equipe treinada por um técnico importante no cenário sul-americano, um técnico que tem história, inclusive no Fortaleza. Não parecia ser uma equipe treinada por um técnico desse, parecia ser uma equipe de várzea. A maneira como o Fortaleza estava jogando no segundo tempo, né? O resultado de 1-1 foi injusto, meus amigos, para o Atlético Goianiense, que merecia a vitória. Não era o Dragão, não era o Fortaleza, não, era o Atlético Goianiense. É uma pena, é lamentável que nas horas decisivas o Fortaleza está pecando porque o seu técnico começou a ser um pardal do mal. Nos 2 últimos jogos, ele já vinha fazendo isso. Ele me coloca Lucas Lima no outro jogo como titular, ele inventa Lucas Crispim como titular também no meio-campo no jogo anterior, né? E hoje ele inventa de novo o Lucas Lima ali como meio-campista centralizado. O seu Voivoda assina hoje. Não é somente o seu Galhardo, que foi hoje ridículo. Não é somente o seu Thiago Galhardo, né, que perdeu aqueles gols, né? Foi também o seu Voivoda. O Voivoda assina muito mais do que o Galhardo, por esse empate com gosto de derrota. Vergonhoso isso que aconteceu no Castelão. E é muito importante que nesses momentos a gente fale que as coisas são. Foi vergonhoso, gente. E o seu Voivoda hoje, ele foi o professor Pardal do mal. Ele foi um técnico brasileiro da pior espécie. É necessário falar isso. Mas eu gosto do Voivoda. Problema seu se você gosta do Voivoda. Eu também gosto dele. Agora, não é por causa disso que eu vou deixar de criticar quando ele merece. E hoje ele mereceu. Assim como vem merecendo crítica nas 2 últimas partidas também que o Fortaleza fez antes dessa aqui. Porque ele errou também, ele paralisou demais, ele tá inventando, ele tá querendo assinar demais. Todo mundo sabe que ele é um técnico importante. Ele não precisa ficar inventando nessa hora. Ele não precisa. Né? E o Fortaleza no segundo turno se deu muito bem quando não inventou, quando fez o simples. Agora tá querendo inventar na hora errada. E por causa dessas invenções, dessas padalices ridículas desse técnico argentino que é o Voivoda, a equipe do Fortaleza deixou de vencer um jogo hoje que era muito importante, era vital para as pretensões de Libertadores. Ainda pode ir, evidentemente, agora vai ter que jogar como gente grande. É contra o Bragantino, que é uma piada de time, né? É bem capaz de dar trabalho também para o Fortaleza, e depois contra o Santos, que também é outra piada de time, mas vai jogar na Vila, né? Vai ter que jogar com tudo como gente grande, coisa que não fez até agora, porque jogou nessas últimas 3 partidas como um time de meninos, totalmente ali emocionados, empolgados, achando que poderia fazer gol a qualquer momento, achando que poderia vencer o Palmeiras, jogando de igual para igual no Aliança. Onde tá com a cabeça esse povo, gente? Tá tudo errado. Tá tudo errado. Não é momento de perder equilíbrio. Deixa a perda de equilíbrio aqui, por exemplo, para o analista aqui no caso, né? Mas não para a comissão técnica. Que absurdo é esse? Que história é essa? Que percepção dos acontecimentos é esse? A percepção do Atlético Goianiense foi tão ridícula como foi a percepção que o Voivoda teve do Palmeiras.
como se o Palmeiras fosse um time qualquer, que tá para ganhar do campeão brasileiro, lá, jogar de igual para igual, lá no Allianz contra o campeão brasileiro, e hoje, olhar para o Atlético como se fosse um timaço. Não, para, tem nada disso, tá tudo errado. Agora tem que ter um pouco mais de seriedade, um pouco mais de comprometimento, e acho, sinceramente, que a festa atrapalhou. Acho que atrapalhou. Essa é uma questão cultural, tô nem aí para isso, tô criticando mesmo, tá? Tô criticando mesmo, apesar de que eu acho que o jogador tem que saber lidar com isso, tá bom? Mas atrapalha sim, porque quando tem esses eventos prévios às partidas, Fortaleza não consegue jogar bem, não consegue. E até agora parece que nenhum dirigente do Fortaleza percebeu isso, né? Não tem nenhum problema com as festas, o problema é o momento das festas, gente. O problema é quando ela se realiza. Será que não é para acontecer depois? É uma coisa para pensar, para vocês pensarem. E pode me detonar aí nos comentários que tudo bem. Aliás, vocês, torcedores de Fortaleza, não estão nem mais vendo meus vídeos mais, né? Eu não estou nem mais dando apoio aqui também para o meu canal. Então também tá tudo bem. Se quiser ir embora do canal, pode ir também. Se quiser detonar, pode detonar também. O que vocês nunca vão tirar de mim é a minha leitura de jogo, tá? A minha leitura do que acontece dentro de campo. Vocês podem entender muito de futebol, mas eu tenho um entendimento mínimo que me dá conta, que me permite que eu faça uma leitura de jogo. E a minha leitura de jogo tá mostrando que tem muita coisa errada aí que ninguém critica, ou que poucas pessoas criticam. Tá certo? E se eu critico aqui, é porque eu quero o bem do Fortaleza. Não é o contrário, não. Agora, se você não entendeu e tá com raivinha aí, pode deixar nos comentários, pode me detonar. Tô nem aí. Se quiser ir embora do canal, também vai embora do canal. Tô nem aí também. O time tá perdendo uma grande oportunidade histórica por causa de quê? Por causa de padalice. Padalice que é pouco comentada, pouco criticada. Por quê? Porque é o técnico que é importante, que é o mais importante da história do Fortaleza, de repente não merece crítica. Merece sim. Merece ser chamado a atenção. Porque ele só mudou e a equipe melhorou no retorno quando ele ouviu, mesmo sem querer, as vozes da arquibancada. Quando ele foi criticado, doeu, ele sentiu e aí ele mudou. Então ele também precisa ser criticado para ser educado, porque ele não está terminado como técnico, não. É um grande técnico, mas ainda não é o que ele pensa que é. Para uma hora dessa, por exemplo, em achar que pode, por exemplo, vencer o Palmeiras dentro de casa, jogar de igual para igual, quando no retorno jogou de forma diferente o tempo inteiro, né? Então pode deixar nos comentários, pode me detonar, tô nem aí. O Fortaleza hoje perdeu uma grande oportunidade e isso se dá muito por causa do seu técnico, que hoje foi um pardal do mal. É isso.